Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai conversar nesta oportunidade com o Dr. Marcos Argolo. Dr. Marcos Argolo é o diretor do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, que é um órgão estadual, já foi um órgão federal, hoje é um órgão estadual, de extrema importância para a aplicação das medidas de segurança, enfim, para o mundo do direito, onde a responsabilidade penal está sempre sendo vista de uma maneira muito diferente, não é? De uma maneira técnica, científica, né? E que corresponde aos anseios da lei. E eu quero conversar com o Dr. Marcos sobre esses assuntos, especialmente porque hoje nós estamos vivendo um problema na mídia muito importante que retrata tipos exatamente como esse que nós vamos falar aqui. Ok? Dr. Marcos, me diga uma coisa. O senhor é psiquiatra há quantos anos? 15 anos. 15 anos. O que é que mudou nesse tempo, doutor Marcos, em relação ao tratamento, em relação à tomada de posição relativamente a essas doenças mentais? Como é que o senhor viu a evolução desse quadro ao longo desses 15 anos? Primeiramente, desembargador, agradecer o convite, né, para vir aqui. É extremamente importante essa articulação entre justiça e saúde. Eu acho que é um assunto ainda que a gente tem que aproximar muito, discutir muito para chegar ainda a determinadas conclusões, né? Ao longo, não só desses 15 anos meu de trabalho em psiquiatria, mas a própria história, a psiquiatria vem evoluindo bastante. A loucura ocupa status de doença a partir do século XVIII, XIX. Até então, já passou por situações de que a pessoa estava possuída, de situações sobrenaturais e tal, só com o Pinel, né, isso na época lá na Europa, é que a loucura alcança esse status de doença e a partir daí vem se desenvolvendo bastante, principalmente na área da farmacologia. Hoje a gente tem medicações que estabilizam o quadro psiquiátrico do indivíduo e nos permite uma abordagem melhor, uma condução melhor. Doutor Aguilar, aquela imagem que a gente tinha do doente mental, lato sensu, né, e do choque elétrico, aquilo ainda existe? Como é que isso funciona, hein? O tratamento já foi muito mais humanizado e, como eu falei, com o avanço da psicofarmacologia, hoje a abordagem é mais tranquila. Agora, tem recursos antigos, como o próprio eletrochoque, que a gente chama de eletroconvulsoterapia, que ainda é utilizado quando bem indicado e com uma resposta satisfatória. O que não se tem mais é, por exemplo, o coma insulínico, onde era administrada a insulina para o indivíduo entrar em coma e sair do quadro de agitação psicomotora, ou até mesmo procedimento cirúrgico, uma lobotomia, sim, onde era afastado os lobos cerebrais e o indivíduo saía daquele quadro. Isso não é mais feito. A eletroconvulsoterapia ainda é feita numa proporção menor por conta desses avanços aí da psicofarmacologia. Certo. Quer dizer, houve efetivamente nos últimos anos uma grande evolução no sentido bastante. Agora, me diga uma coisa, doutor Marcos, o senhor lida lá, quantos doentes o senhor tem lá, internos, o senhor tem lá no hospital? Hoje, no Heitor Carrilho, gira em torno de 170 pessoas cumprindo medida de segurança. No estado do Rio, são 2 hospitais de custódia e tratamento. O Heitor Carrilho, que fica na Frei Caneca, e o Henrique Roxo, que fica em Niterói. Num total, aproximadamente de 300 pacientes cumprindo medida de segurança por transtorno mental e uma média de 40 a 50 cumprindo medida de segurança por dependência toxicológica no Centro de Tratamento de Dependência Química do Roberto Medeiros, isso, né? Em Bangu. Agora, doutor, me diga uma coisa, há uma irreverência, mas que afinal retrata uma situação de realidade, não é? É o seguinte, se dizia antigamente, não sei se o senhor conhece a imagem, possivelmente sim, que em Paris uma vez abriram as portas do manicômio e ninguém sentiu diferença nenhuma na cidade, né? Sim. Porque essas pessoas transitam normalmente como qualquer outro, né? Sim, na vida social, não é? Sim. Elas só chegam lá às suas mãos, vamos dizer assim, quando elas cometem um crime. Fora isso, elas continuam vivendo o seu dia a dia, né? Sim. Não só os doentes mentais propriamente dito, como também as personalidades psicopáticas, aqueles distúrbios da personalidade, né? Porque são pessoas que estão sempre ao redor de nós, né? Isso.
Não é isso, doutor? Isso. A gente tem aí o transtorno de personalidade. Vamos entender personalidade como características e comportamento do indivíduo. E o transtorno de personalidade é uma grave perturbação dessa característica e desse comportamento individual, né? Não é uma doença específica, nem é causada por um distúrbio psiquiátrico, está relacionado a um desenvolvimento anormal ali do psiquismo, e isso gera principalmente um comprometimento nas relações interpessoais. Essas pessoas têm, às vezes, comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos, né? Essa relação interpessoal é que está mais comprometida. Quando o afeto está muito comprometido, essa pessoa tem um afeto bem distanciado do sofrimento do outro, é que a gente passa para essa esfera da psicopatia, que está muito ligada à área da psiquiatria forense. O psicopata não é um termo médico, né? Não está classificado no Código Internacional de Doenças. Tá? É um termo muito utilizado na psiquiatria forense. Certo. Aliás, falando em aplicado na psiquiatria forense, esse termo doença mental sempre foi muito criticado, né? Os próprios juristas admitem isso, a imperfeição da definição, mas que seria melhor compreendida. O próprio ministro Hungria, já há tantos anos, já falava isso. Quer dizer, ela é mais compreendida. Como é que o senhor classificaria isso tecnicamente hoje? Perturbação da saúde mental, no caso dos transtornos de personalidade. Está mais relacionado à perturbação da saúde mental. Certo. Não a uma doença mental. Não uma doença mental, né? Porque o Código Penal distingue essas duas situações, né? Ou a pessoa, né, não tem consciência absolutamente do que está fazendo, por ocasião do crime, o método biopsicológico, né? Ou tem uma perturbação da saúde mental, ela distingue essas duas situações, Isso, né? são duas situações distintas. São duas situações distintas. Até para a conclusão do nexo causal e da... E o que, vamos dizer assim, é mais potencialmente perigoso do ponto de vista do convívio social? O que o senhor acha? Assim, eu não concordo com uma associação da pessoa portadora de transtorno mental com uma periculosidade social. A pessoa portadora de transtorno mental não quer dizer que seja um risco para a sociedade. Esse aspecto é interessante. Ele está mais como um vulnerável a esse risco social do que um agente perigoso. A psicopatia, sim, é que pode ser bem comprometedora, né, na sociedade, é de difícil diagnóstico, sem um tratamento específico, e normalmente essas pessoas passam à margem desse dispositivo que a lei tem, que é o sistema prisional, o próprio hospital de custódia e tratamento. Certo. Mas me diga uma coisa, doutor Argolo, dentre essas doenças mentais, vamos falar assim, qual é a que chega mais lá na sua área? Qual é a que chega mais ao crime e chega mais, portanto, na sua área? O diagnóstico que prevalece mais nos hospitais de custódia e tratamento é a esquizofrenia, né? E o delito associado a esse diagnóstico é o homicídio. Normalmente são pessoas próximas, são familiares, tá? A grande maioria, ou pessoas conhecidas, e o instrumento utilizado é a faca. Para esse delito, seguido depois do retardo mental, que está associado mais aos crimes de dano ao patrimônio e ao crime sexual. Exatamente. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Marcos Argolo no próximo bloco sobre esses problemas tão instigantes das psicopatias, das neuroses, enfim. Vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, conversando nesta oportunidade com o Dr. Marcos Argolo, diretor do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, Heitor Carrilho, aqui no Rio de Janeiro. Meu caro doutor Marcos, o senhor tem tempo para ver novela, não? De vez em quando, até por conta do assunto, eu sou de vez em quando convocado a assistir. Ninguém consegue ficar absolutamente fora desse contexto, né? Mas essa novela que está aí, O Caminho das Índias, ela traz dois tipos fantásticos, né? Muito bem feitos, né? Segundo eu penso, na área da psiquiatria e na área da personalidade psicopática. Né?
como seria o desenvolvimento da doença daquele menino, por exemplo? Como é que é possível administrar a doença daquele menino? Porque lá se mostra também uma nova visão do tratamento da doença mental, não é? Como é que o senhor vê isso, do seu ponto de vista científico, doutor Marcos? Ali fica claro tratar-se de uma pessoa com um quadro psicótico, mais especificamente uma esquizofrenia, provavelmente paranoide, por conta dos sintomas de autorreferência, das alucinações, dos delírios. Quer dizer, aquilo tudo é do quadro, né? É do quadro. Tudo tá A autora retratado foi ali muito bem orientada também foi ali bem com relação assessorada, né? e o ator também parece que está interpretando muito bem Sim. ali o personagem, né? E com todo o sofrimento psíquico que a doença traz. E aí, até mesmo a inserção, né, a participação da família, como seria importante essa Isso família é interessante, perceber o quadro, vencer o preconceito que normalmente tem com relação à doença mental, com relação ao próprio psiquiatra, e iniciar o tratamento medicamentoso, monitorar isso de próximo, que minimizaria todo aquele sofrimento e toda aquela sintomatologia. Quer dizer, então a reação daquela mulher, da mãe do menino, é muito natural, vamos dizer assim, muito frequente, melhor dizendo. É comum, né? É comum, né? Quer dizer, querer ocultar para não... Ou negar, não enxergar, não perceber da gravidade do quadro. Até, vamos dizer assim, os últimos limites de resistência, Sim. vão até o final mesmo, negando sempre que Sim. aquilo se trata de uma doença, etc. E aquela experiência que também é retratada na televisão sobre a nova forma de tratamento das doenças, da custódia e das doenças. Sim. O que está havendo nesse mundo, doutor Argolo? Ninguém melhor que o senhor para falar sobre isso. A gente tem hoje um momento de muita discussão na área de saúde mental, na área da psiquiatria, com relação à assistência psiquiátrica no Brasil. A gente teve durante um bom tempo uma assistência hospitalocêntrica e, por determinações do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial de Saúde, a assistência hoje passa a ser por dispositivos extra-hospitalares que privilegiam a inserção do indivíduo no meio, junto à sociedade, junto à comunidade. A gente está numa transição, né, com relação à redução de leitos, a criação desses dispositivos. Às vezes esses leitos são reduzidos e aí não há a criação desse dispositivo, acaba promovendo a desassistência. É necessário investimento na capacitação do profissional, tanto médico, psicólogo, assistente social, ou seja, da equipe multidisciplinar, da interdisciplinaridade para o acompanhamento desse sujeito. Então, hoje, a gente vem discutindo como que vai ser essa assistência. Né, mais específico. Isso aí tem uma dificuldade também, né? Porque o juiz determina a internação, né? O que de alguma maneira se choca com essa nova visão do tratamento, né? A gente tem uma lei federal, 10.216, que fala com relação à assistência dos pacientes psiquiátricos. E aí, quando esse paciente comete um delito, entra essa interseção com a justiça. E aí é um outro complicador. É um outro complicador. Isso, Porque com certeza. a visão da justiça é muito anterior a isso que o senhor está dizendo, Sim, né? sim. Que a internação era um problema de preservação, vamos dizer assim, né? De defesa social, né? Sim. Botar o camarada lá dentro e vamos ver se ele se resguarda aqui fora. Hoje né? a gente já pensa na botá-lo para poder melhorar e devolvê-lo em condições do convívio social. E isso tem, quer dizer, o senhor tem tido resultados em relação a esse novo approach, vamos dizer, da doença mental? Sim. O Hospital Heitor Carrilho, né? A gente tem 2 hospitais de custódia e tratamento, são pacientes com medida de segurança. Uma especificidade do Hospital Heitor Carrilho é que ela é a única unidade